Boa noite a todos. É sempre uma imensa alegria nos reunirmos em nossa casa de oração, de fraternidade, de acolhimento, rogando a Jesus que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, de paz, e que essa paz alcance a outros corações que aqui não puderam estar, mas que irão nos acompanhar ao vivo ou posteriormente pelas redes sociais. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Queridos irmãos, no livro dos Médiuns, capítulo 14, Kardec afirma que os médiuns videntes são aqueles que têm a faculdade de ver os espíritos em estado normal, perfeitamente acordados, ou em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo, que é um estado de independência da alma mais completo de que o sono. Na categoria dos médiuns videntes, se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. O que é isso? Para compreendermos melhor, vamos à questão 447 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a dupla vista ela tem alguma relação com o sonambulismo, com o sonho. E os benfeitores vão dizer que tudo isso é uma só coisa, que o que se chama dupla vista é ainda o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido, sem que ele esteja dormindo. Na dupla vista, a pessoa está ali, acordada, e ela pode estar em outro lugar e trazer informações. Então, a dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Ou seja, é uma vista mais ampliada, que dá mais liberdade para o espírito. Quanto mais evoluído, mais sabe ele entrar em liberdade espiritual, como sendo uma das faculdades afloradas. Então, nesse estado, a pessoa vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. E Kardec afirma que o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados da dupla vista, mas que na realidade é a alma que vê, e por isso podem ver tanto com os olhos abertos ou com os olhos fechados. No livro Teoria da Mediunidade, ali no capítulo 6, Alminus Zimmermann, ele cita um famoso médium norte-americano chamado Andrew Jackson Davis, que desencarnou no ano de 1910. E ele narra em sua obra, Magic e Sufi, eu não sei se é bem assim a pronúncia, mas enfim, um fenômeno peculiar, porque ele lia um título de um livro, não só abaixo de outros 4, 5 livros, mas também ele lia com os olhos vendados. Era colocado um livro à sua frente, na altura da testa, e ele com os olhos vendados conseguia ler. E esse fato, ele só acontecia graças ao desprendimento, ou seja, a expansão perispirítica. Então, entre as pessoas
com deficiências visuais, Zalmino afirma que eles também podem possuir essa faculdade de ver os espíritos. E agora vamos ao livro Vivências do Amor em Família, que é um livro que ele foi organizado pelo Luiz Fernando Lopes, professor, palestrante e divulgador da doutrina espírita, muito conhecido e querido entre nós. E ele ali reuniu várias histórias contadas por Divaldo Franco. E uma das histórias que ele conta, ele fala que a mediunidade ostensiva esteve sempre presente desde muito cedo. Divaldo foi o 13º filho que nasceu em uma família modesta, sem muitos recursos. E no ano de 1931, ele tinha mais ou menos 4 anos e meio. Ali estava na sua casa, brincando sozinho, em Feira de Santana, na Bahia, a cidade onde ele nasceu. E se aproxima uma senhora e chama ele pelo nome que ele era chamado pela família. Ela diz: diga a Ana que eu estou aqui, que eu quero falar com ela. E aí Divaldo grita: mãe, tem uma mulher aqui que quer falar com a senhora. E ela vem correndo. Quando chega, vê que não tinha ninguém fisicamente, ela diz: menino, não me atrapalha, me deixa trabalhar. E volta para os seus afazeres domésticos. Só que aquele espírito daquela senhora disse: eu sou sua avó. Diga a Ana que eu quero falar com ela. Eu sou Maria Senhorinha. Lá vai Divaldo de novo. E grita: mãe, ela está dizendo que é Maria Senhorinha, a minha avó. E aí, nesse instante, a sua mãe vem correndo igual uma bala. Porque ela não tinha conhecido a própria mãe. Quando ela nasceu, a sua mãe teve algumas complicações ali no parto e faleceu. E ela foi criada pela sua irmã Edviges, a sua irmã mais velha. Então, Divaldo, inclusive, ele nem sabia o que era avó. Porque quando ele nasceu, os seus avós maternos e paternos já tinham desencarnados. Então, sua mãe pergunta: meu filho, quem foi que lhe disse esse nome? Essa senhora que está me dizendo, minha mãe. Mas meu filho, que senhora? E Divaldo continua ali insistindo. E aí ela pega Divaldo, leva para casa da sua irmã Edviges. E diz: Edviges, esse menino enlouqueceu. Ele está dizendo que mamãe está lá em casa. A sua tia, que era mais calma do que sua mãe, sorriu e perguntou: onde ela está agora, Di? Está lá em casa, tia. E aí, nesse instante, ele vê sua avó entrando pelo corredor, como se estivesse flutuando. E ele diz: tia, ela está vindo aí, ela está chegando. E aí, então, sua tia toma uma atitude, né, de prudência e resolveu averiguar para saber se era verdade. Então ela pergunta: como é que ela está vestida? Isso para um menino de 4 anos, dar detalhes, né, era algo complicado, mas Divaldo deu. Se ela está com um pente enorme na cabeça, tem um negócio brilhando aqui no peito, está com um vestido bem grande, amarrado com uma corda e uma gola bem alta. E aí a tia olha para a irmã e disse:
Ana, é a mamãe sim. O pente grande é o pente seviliano que ela usava. O objeto no meio do peito foi o camafeu que eu mesmo coloquei ali no cadáver. O vestido longo com a gola alta, ele foi passado com todo cuidado, foi passado a ferro, com todo cuidado. E ali as duas se abraçaram. E a tia perguntou, Di, o que ela quer? Eu não sei não, tia. E aí, Divaldo conta que nesse instante, ele perdeu os sentidos. E esse fato ajudou a convencer a sua mãe de que ele não estava mentindo. E depois dessa visão, ele passa mais ou menos uma semana em estado alterado de consciência, uma espécie de despreendimento parcial. Ele não entendia o que estava ali acontecendo. E daí em diante, Divaldo disse que a sua vida ficou diferente, porque todos em sua casa sabiam que os seus amigos eram seres estranhos e que somente ele podia ver. E agora retornamos ao livro Teoria da Mediunidade, porque Zalmino Zimmermann, ele nos diz que a vidência ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é aquele em que a pessoa se desprende perispiriticamente e capta a imagem tanto do plano espiritual quanto do plano físico, que se encontra ali fora do seu alcance. E a vidência passiva é um fenômeno em que o médium semi-desprendido, ele recebe as imagens que eles são mentalmente transmitidas pelos espíritos. Então, em um, ele capta as imagens e em outro, ele recebe pelos espíritos. No item 168 de O Livro dos Médiuns, Kardec, ele vai falar acerca das aparições. E vai nos dizer que é importante a gente saber aí diferenciar, distinguir as aparições acidentais e experimentais e espontâneas. Dessas faculdades, a faculdade de ver os espíritos. As aparições acidentais, Kardec fala que são as mais frequentes. Por exemplo, alguém que vê aquele que amou, que vê aquele conhecido, isso sem falar no sono, que vê parentes, amigos. Em setembro de 1989, está aos 14 anos de idade, eu estava dormindo e acordei, permaneci com os olhos fechados e senti meu braço estendido. Sentia também que eu apertava os dedos, que era muito familiar. E quando eu olhei com os olhos fechados, eu vi a minha prima que havia falecido há uma semana, com 20 anos de idade. E daí me assustei. Tentei falar e a voz não saía. Abri os olhos, então a vi na porta do quarto, sorrindo, como se estivesse ali se despedindo. Daquele dia em diante, eu passei a sonhar, ou melhor, eu desdobrei porque eu sabia que eu estava me encontrando com ela todas as noites durante 3 anos. E nesse desdobramento eu estava consciente que ela estava desencarnada e eu não. Eu não lembro da conversa, mas eu lembro que quando era para eu acordar, ela dizia assim, está na hora de você voltar. E eu acordava.
Então, estas aparições, afirma Kardec, constituem fatos isolados que apresentam um caráter pessoal, individual, e não a faculdade propriamente dita, e não a mediunidade de vidência. Mas Kardec também esclarece que a mediunidade de vidência consiste na permanência de ver qualquer espírito que se apresente. A posse, então, dessa faculdade constitui, propriamente falando, a mediunidade de vidência. E aí eu convido a todos, nesse momento, a lembrarmos da infância da grande médium Ivone do Amaral Pereira. Vamos lembrar mais ou menos. Porque Ivone, ela nasce no Brasil no ano de 1900, no interior do estado do Rio de Janeiro. E a sua infância foi muito difícil, foi muito incomum, e inclusive ela mesma narra em sua autobiografia, A Luz do Consolador, publicada pela FEB, onde ela conta que a sua vida foi passada com muita tristeza, porque ela recordava de sua existência anterior ali na Espanha, em Portugal, no século XIX. E essas recordações lhe causavam um grande sofrimento para aquela menina, ainda tão pequena. E ao nascer no Brasil, o que aconteceu? Ela nasce em um grupo de espíritos que eram completamente estranhos para ela. Porque aquele grupo de espíritos que ela amava, que ela conviveu na Europa, eles prosseguiram a sua romagem. Ela não. Ela ficou e nasce no Brasil. Então, nós vamos ver que ela tinha uma relação muito problemática com a família dessa encarnação, devido justamente às lembranças do passado. E por isso, ela não aceitava, ela não enxergava no seu Manuel a autoridade de pai biológico. E muitas vezes ela dizia para ele, ainda tão jovem, dizia assim: o meu pai é um homem que usa cartola, uma roupa grande, bengala, tem cabelos brancos, não é moço igual esse daí, não. Agora, imaginemos, porque na minha infância, na minha infância e pré-adolescência, eu conheci muitas chineladas, né? E muitas cintas. Agora imaginem para uma menina que insistia que aquele não era o seu pai. Ali no século XX, no interior do país, o que é que sobrava para ela? Como dizíamos, né? Antes, umas boas e quentes palmadas. Então, ela sofria muito, não só por não reconhecer nos seus pais a autoridade que eles tinham, mas também por ela continuar vendo os seus amores. O espírito daquele que havia sido seu pai, o Charles, e o espírito também daquele que havia sido o seu esposo, médico espanhol Roberto de Canalejas. Então, ela sentia uma solidão muito grande dos afetos que ela mesma abandonou ali no século XIX. E no livro Recordações da Mediunidade, ela inclusive conta que aos 4 anos de idade, ela conversava com os espíritos. Ela via e ouvia com muita naturalidade. Inclusive, ela narra que por vezes ela brincando ali no chão com as bonecas, o espírito de Roberto Canalejas
Sentado, ele apoiava os cotovelos sobre o joelho e apoiava o seu rosto com as mãos e ficava ali conversando com ela, com muita doçura. E ela ia respondendo, porque para ela era algo muito comum, muito natural. Então o Espiritismo vem tirar essa ideia fantasiosa de que morreu, virou fantasma, de que morreu, vira alma penada, assombração. Porque, meus irmãos, vamos pensar. Quando chegar o nosso momento de deixar o corpo físico, porque todos nós vamos morrer, né, um dia. Então, quando chegar esse momento, vai haver o desencarne. Há pessoas que dizem assim, fulano acabou de desencarnar. Não, fulano acabou de morrer, o corpo morreu. O desencarne é um processo que pode ser mais ou menos rápido, dependendo da evolução do espírito. Então, quando há o rompimento do laço, né, do cordão prateado que une o espírito, o corpo espiritual do corpo físico, quando há o rompimento, há o desencarne. E aí a gente volta para o plano espiritual. E de repente nos foi concedida a oportunidade de visitar os nossos familiares, nossos amigos. Alguém vê e a gente vira fantasma, né? E a gente vira assombração. Como assim? Não pode. Por quê? Porque a gente continua sendo quem a gente foi, quem a gente é. A gente apenas muda, né? Sai do plano físico, retorna para o plano espiritual. Mas a gente continua sendo quem sempre foi. E por isso que é tão importante nós nos dedicarmos ao estudo, para tirarmos essas ideias fantasiosas que o mundo limitado, ele oferece. Ele planta, morreu, acabou-se. Acabou nada. O que acaba é o corpo, o que fica é o corpo. Fica e é devolvido à natureza para ser melhor aproveitado. Então, no livro Mediunidade e Evolução, Martins Peralva, ele nos lembra dizendo assim, através da mediunidade, que o conhecimento doutrinário orienta e dignifica, todos temos condições de ver, de ouvir, de confabular com entes queridos que nos antecederam. E Leon Denis, um dos mais brilhantes filósofos e médiuns da França, dá ao Espiritismo a designação feliz, inspirada, que não nos cansamos de repetir, afirma Martins Peralva. Doutrina que luariza de esperanças a noite de nossas vidas. Meus irmãos, Kardec ali, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 7, afirma que o Espiritismo dilata o pensamento, nos oferecendo, nos apresentando novos horizontes, ou seja, luariza de esperança à noite de nossas vidas, retira o véu que cobre os nossos olhos, nós passamos a enxergar de forma mais ampliada, saímos da condição limitada. Por isso que é tão importante nós estudarmos. Mas retornando ao livro dos médiuns, agora no item 169, do capítulo 14, Kardec, ele fala que certa feita, ele foi com um médium vidente a uma representação de uma ópera. E chegando lá, havia vários lugares vazios, fisicamente, porque estavam repletos de espíritos desencarnados. E lá no palco havia outros espíritos que ali estavam
se comunicando, estavam ali interagindo com os atores sem que eles vissem, mas havia um que estava ao lado de uma cantora que se destacava no grupo. E o médium vidente que estava ao lado de Kardec julgou que aquele espírito estava com má intenção. E aí, quando termina aquela representação, aquele espírito é evocado. E Kardec afirma que ele atende ali o pedido e dá uma bronca. Porque ele diz, olha, eu não sou isso aí que vocês estão pensando, não. Eu não sou quem vocês estão julgando, não. Eu sou o guia. Eu sou o espírito protetor dela. Eu sou encarregado de dirigi-la. E aí, depois de alguns minutos ali de conversa, o espírito diz que vai para o camarim, porque ela estava lá sozinha e precisava vigiar. Meus irmãos, quando eu li esse item com mais atenção, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu disse, meu Deus do céu, quanto trabalho a gente deu, quanto trabalho a gente ainda dá ao nosso guia protetor. Porque sabe aquela voz que fala no íntimo de nossa mente, que fala aos nossos corações, olha, não faça isso. Você vai se arrepender, não vá por aí. Tenha cuidado. E aí a gente faz tudo ao contrário. E aí sofre. Né? A gente sofre. Porque a gente é teimoso. E eu disse, meu Deus do céu, quanta coisa a gente já não fez. O que é que a gente pode fazer então para ajudar? Porque eles estão fazendo a parte deles. Eles estão nos ajudando. E nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos estudando para dilatar o nosso pensamento? Será que a gente está será que nós estamos nos dedicando às meditações, às reflexões sobre as nossas ações diante do outro? Perguntar em toda e qualquer situação como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Diante de tantas situações difíceis, como ele gostaria que eu agisse em meus passos? Que faria Jesus? Então são perguntas, questionamentos importantes, né, para as nossas reflexões diárias. E assim nós vamos ajudando também esse amigo protetor que nos acompanha, que está sempre ao nosso lado, agradecendo ali a presença, né, que está ali nos orientando, que possamos, através da prece ali, é um meio de mantermos ali a comunicação, que possamos estar mais receptivos a esse contato. Mas vamos ao item 170, porque também Kardec aí, ele conta que ele foi com o médium vidente novamente ao teatro. E chegando lá, dessa vez, o médium estava ali conversando com o espírito, estava ali junto deles e tal. Kardec, nesse item, ele vai falar acerca das influências dos espíritos sobre nós. Então, em certo momento, o espírito diz ao médium, disse assim, olha, tá vendo aquelas duas que está lá no camarote, ali no primeiro andar? Pois bem, eu vou lá e eu vou influenciar elas. E vocês vão ver que elas vão se levantar e vão se retirar. E lá foi o espírito. E o médico ficou observando. E ali, ele sugere alguma coisa, as duas. De repente, uma olha para a outra e decidem ir embora. E o espírito vibra, como se dissesse assim, tá vendo? Eu não disse que eu conseguia? E aí nós nos lembramos da questão 459, que justamente Kardec ele pergunta se os espíritos eles influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações. E o que é que os benfeitores
Eles respondem, muito mais do que imaginais, de tão ordinário, de tão comum, de tão frequente, são eles que nos dirigem. Então o espírita, o médium espírita, consciente dessas influências, ele passa a perceber com mais intensidade, pelas suas sensibilidades, a presença daqueles que são atraídos pelas sintonias vibratórias. Porque, meus irmãos, é o seguinte, não nos enganemos. A cada passo que damos, tem sempre muitos, numerosos espíritos a nos acompanhar. Aqueles que estão ali para nos ajudar, mas também aqueles que estão nos observando, observando o que a gente faz, observando o que a gente pensa, observando o que a gente está procurando nas redes sociais, o que a gente está assistindo, observando, inclusive, como é que é o nosso comportamento dentro de casa. Será que nós estamos nos comportando dentro de casa, no trabalho, na rua, no trânsito, com outras pessoas, como nós nos comportamos dentro da casa espírita? Será que nós estamos nos comportando? Será que nós estamos praticando a paciência, a indulgência, a benevolência? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Porque tudo isso eles observam. É como se a gente estivesse, inclusive, num grande Big Brother. Tem câmeras por todos os lados. Inclusive, há aqueles que ficam ali, esperando a oportunidade para que a gente abra a porta sutilmente da nossa casa mental e dê espaço para que eles façam a festa, para que eles nos induzam a pensamentos ruins ou que nos possamos alimentar dos pensamentos que nós mesmos criamos, dos pensamentos ruins. Então é importante estarmos vigilantes sobre as nossas ações, porque no planeta que nós estamos, nesse planeta escola, onde todos nós estamos matriculados, podem ter certeza, não nos falta o que aprender, é uma escola completa, não falta aquilo que precisamos para aprender. Não faltam os testes, não faltam as provas para passarmos de ano a cada encarnação e nos elevarmos na direção do amor de Deus, o nosso Pai. Então, estejamos mais atentos. Outro dia, eu estava assistindo a um vídeo de Divaldo, bem antigo, e que ele falava acerca da mediunidade e da vivência especificamente. Então, ele dizia que há muita coisa em prejuízo da mediunidade. Há, inclusive, aqueles pseudo-videntes que diz que está vendo, mas não está vendo coisa nenhuma. Se apertar, vê que não é vidente. E ele disse que ele fazia isso. Ah, seu Divaldo, eu estou vendo um espírito atrás do senhor. Mas, meu filho, atrás de todo mundo tem espírito. Atrás, na frente, de lado, do outro, em cima, embaixo. Em todo canto tem espírito. Ah, seu Divaldo, mas é um espírito muito bom. Ah, é? Como é o nome dele? Ele não quis dizer o nome. Ah, então é mentira. Se ele não quer dizer o nome, então que não apareça. Agora, se ele apareceu, então quer ser conhecido. Agora fica nesse quer e não quer, então é espírito atrasado. Ah, seu Divaldo, mas é um espírito de muita luz. Meu filho, o espírito não anda com archote, com a lâmpada. O espírito irradia claridade. E a claridade é de profundidade.
Mas, seu Divaldo, é uma luz tão forte, que eu tenho que colocar as duas mãos assim, ó, na frente, tá me encandeando. É mentira. É para ludibriar, é para enganar as pessoas ingênuas. Inclusive, o espírito Erasto, no livro dos Médiuns, ali no capítulo 20, ele nos orienta, dizendo assim: rejeite 10 verdades, mas não aceite uma mentira. E Divaldo também contando que em uma outra oportunidade, ele terminando uma conferência no Rio de Janeiro, nessa época o Chico Xavier estava encarnado. E se aproximou um evidente. Não era um vidente, era um evidente. E disse: ah, seu Divaldo, eu vi o senhor na outra encarnação. E aí Divaldo ficou pensando: como é que pode me ver na outra encarnação se eu ainda estou encarnado? Ah, pois não, meu filho, tá certo, muito obrigada. Ah, o senhor não quer saber? Não. Se Deus, né, me deu um esquecimento, vamos